que nos foi proposto participação de jovens e mulheres na política. Olha só do que nós vamos falar. Nós vamos falar de unicórnios, de fadas, duendes, faunos, porque realmente são dois corpos, são duas representações sociais completamente invisibilizadas na política. E eu escolhi não fazer um viés que eu faço sempre, de comentar as pegadinhas da lei, de comentar como essa lei foi feita. A lei das cotas foi feita para não dar certo, porque depois, se tiver um tempo, a gente conversa sobre isso. A cota foi feita para não dar certo, porque a época que se criou a cota, nós tínhamos 100% de candidatos para o número de vagas. Quando se criou a cota, se dobrou para 120% e se deu 20% para as mulheres. Ou seja, a intenção era de que as mulheres concorressem a essas 20 vagas de candidaturas que estavam fora das vagas das cadeiras. E aí a brincadeira foi boa, né? Então nós aumentamos para 150 e agora para 200. Então, realmente, além de tudo, uma pulverização enorme, né, das candidaturas, dão 30% disso às mulheres, embora a lei não diga que os 30% sejam das mulheres, mas os partidos políticos só recrutam 30%, e, quando conseguem os 30%, se dão por satisfeito. Naquilo que eu digo, que a cota ela é transformada do que era para ser piso em teto. Ou seja, o que era para ser o mínimo, para as mulheres, passa a ser o máximo. Os perigos da gente ter a legislação feita exclusivamente com um único pensamento, que é um pensamento paternalista, patriarcalista, machista, em alguns casos. Muitos casos. Então, eu escolhi 2 vieses. E queria começar dizendo o seguinte: o meu tema será a democracia representativa na ausência de jovens e de mulheres. Que democracia representativa é essa que nós temos, que exclui a sua grande maioria, a grande maioria da cidadania? Essa democracia que nós queremos, como é que nós chegamos a esse ponto? Jovens e mulheres são aqueles que eu chamei em um artigo que eu escrevi por provocação da doutora Inês Desirê, são, para mim, os espectadores da democracia, os espectadores do processo eleitoral. Para usar uma expressão bem da nossa terra, doutor Lopes, eu vou dizer, aqueles que participam da brincadeira do café com leite. Eu não sei se essa brincadeira é conhecida pelo Brasil inteiro, mas é aquele jogo que alguém entra, ele pode jogar, mas ele não pode ganhar. Então, esse é o jogo, a brincadeira do café com leite. Geralmente, a gente fazia isso com um irmão mais novo, que não tinha condições, não tinha musculatura suficiente para fazer o time ganhar. Então, a gente dizia, olha, ele é café com leite. Então, já sabe, ninguém passava a bola para ele, ninguém dava posições de protagonismo para ele. Era aquele coitado que ficava correndo atrás da bola sem nunca alcançá-la, porque os seus próprios companheiros de jogo não lhe passavam a bola nunca. Esses são os jovens e as mulheres na política. Nós estamos aqui correndo atrás da bola, né, incluídas no time, porém, não nos dão a bola, muito pelo contrário. Se puderem nos dar uma meia-trava, é assim, doutor Rui, que a gente chama aquela rasteira, né, o drible da vaca na gente, dão. Né? Bom, e vou partir de 2 pontos. O primeiro, uma afirmativa. A ausência das mulheres nos espaços de poder é uma patologia da cultura política. Minha primeira afirmativa. A segunda, uma democracia representativa exige uma outra iconografia do poder. E esclareço essa questão da iconografia. Se nós chegarmos em qualquer parlamento, nós vamos pelas cores. Né? Quase todo mundo é branco, quase todo mundo usa terno, quase todo mundo é de meia idade, quase todo mundo é casado. Ou seja, a festa da democracia num espaço masculino, branco, casado e de meia idade. Se nós olharmos para os tribunais, nós vamos ver repetida a mesma cena. Mas vamos olhar para o Conselho Federal da OAB, para os conselhos estaduais da OAB, a OAB que é a grande defensora da cidadania, a OAB que é a casa da cidadania, e nós vamos ver os mesmos tons, a mesma iconografia.
Então, de que democracia representativa nós estamos falando? Eu gostaria de repisar, trazendo um aspecto que, independente da posição, se aqui nós somos coxinha ou mortadela, nós vamos concordar com uma cena. Petrônio Portela, um grande político da minha terra, dizia que não se agride os fatos, né? Lembram quando a Dilma foi cassada? No dia seguinte que o Temer assumiu, que tipo de ministério veio? Veio um ministério todo branco, de terno, masculino, de meia-idade. Parecia que se queria passar a seguinte mensagem: nós retomamos o nosso espaço, nós retomamos o poder. Elas aqui não têm mais vez. E aí não se viu mais mulheres, não se viu mais jovens, não se viu mais negros. Independente de que lado nós estejamos, essa é uma iconografia, esse é um retrato, é uma imagem que a gente não pode deixar de ver, porque senão estaríamos a agredir os fatos. A democracia representativa tem por princípio de representação, essa democracia representativa nossa, ela tem sido incapaz de incluir a diversidade dos grupos sociais existentes, notadamente os grupos dos oprimidos. E aqui digo os oprimidos para usar a expressão para trazer esses grupos que eu chamo de espectadores do poder. As mulheres, os negros, os jovens, os índios, enfim, tantos e tantos por aí afora que não são brancos, não usam terno, não são de meia-idade. E quais as implicações para o funcionamento da democracia esse tipo de problema traz? Que tipo de problema traz para a democracia? Que tipo de consequência traz para a democracia o funcionamento dela, mantendo desigualdades tão fundamentais que afetam as diretrizes, que afetam os direitos dos seus cidadãos? Quais as implicações? E esse problema, é bom que se ressalte, que não diz respeito só ao Brasil, ou às democracias recentes, ou às democracias retardatárias. Em todo o mundo, pouquíssimos países hoje do mundo podem dizer que as mulheres ocupam igualmente os espaços de poder. Poucos, dá para contar nos dedos. Suécia, e a gente até mais adiante fala do caso da Suécia, que eu acho bastante emblemático. Se a democracia se funda no princípio da igualdade, que, nesse caso, a igualdade aqui não é só a igualdade do voto, não é só a igualdade no direito de escolher, de organizar a elite política, de optar por políticas públicas, também é o direito de decidir, de influir as decisões, de participar das decisões que afetam a comunidade política como um todo. Se nós não tivermos mulheres nos espaços de poder, se nós não tivermos jovens no espaço de poder, de que tipo de igualdade nós estamos falando? E qual o papel das instituições nisso tudo? Nesse contexto? Qual o papel e que instituições deveriam estar envolvidas com esse propósito de mudar esta representatividade, de mudar essa iconografia do poder? Várias. O Parlamento, com certeza, e os partidos políticos, com mais certeza ainda, com mais convicção ainda. Por tudo isso que a Desirê falou anteriormente, que o professor Eurídice falou anteriormente, e eu gostaria, e ousadamente, porque os dois já foram tão a fundo no tema, de trazer, primeiro, essa questão da composição da lista, como ela é feita, né? E como nós levamos o drible da vaca na questão da legislação da cota, da formação da cota, que as mulheres são recrutadas para complementar aquele teto e não são recrutadas as mulheres que têm liderança política, que têm capital político, seja ele formado na comunidade, né, como eu gosto de dizer, algumas pessoas não entendem quando eu digo, até ri, as mulheres, né,
da caatinga, as mulheres da roça, as mulheres das águas, aquelas das ribeirinhas, e que estão lá grandes lideranças. Todas essas mulheres, como elas podem, qual o caminho que elas têm que trilhar? De que forma o partido político pode recebê-las? E aí, aquela velha história, é muito difícil recrutar mulheres, as mulheres não querem. Toda vez que eu ouço isso, Desirê, eu me lembro, sabe de quê? Os homens botando a culpa nas mulheres, né? Eu me lembro da Bíblia, quando Adão, a ser expulso do paraíso, que Deus o chamou para conversar. Por que você fez isso? Porque a Eva me convenceu. Quer dizer, uma coisa que vem muito lá de trás. Os partidos são masculinos, eles não assumem a culpa. Eles não dizem que as mulheres estão filiadas sim, são quase 45% dos filiados. Eles não dizem que as mulheres são militantes sim, elas vão para a rua, elas vão entregar santinho dos outros candidatos. Por que elas não estão lá entregando santinho delas? Elas são a grande força dos partidos políticos, são as mulheres. E mais, não são só nas fileiras dos partidos, elas também estão nas filiações partidárias. E, hoje, o número de filiações que mais cresce são as das mulheres. Então, por que elas estão se filiando, estão participando, não estão na estrutura do poder? E aí eu digo o seguinte, da mesma forma, Desi, que a lei disse que os partidos políticos são livres para se compor, são livres internamente, eu diria, se são livres internamente, mas vem uma moldura que diz, são obrigados a terem regras de filiação partidária. Por que não diz, tem que ter regras de democracia interna também? Por que isso seria inconstitucional? Isso é uma opção clara, uma opção que o legislador fez. Isso não é uma omissão despropositada. Mas não diz também que todos os filiados são iguais? Então, quando a gente fala do princípio da igualdade, e o Oscar Sanches Munhões fala muito bem disso, a Eneida Desirê fala muito bem disso, a Aline, acho que é Souto, uma do Rio de Janeiro, que publicou um livro maravilhoso agora também. O princípio da igualdade, a igualdade aqui é igualdade de oportunidades de participação no processo eleitoral. É disso que nós estamos falando. E não naquele princípio do direito de votar, de um voto ser igual ao outro. Não é disso que a gente está falando, não. Se a gente estivesse falando apenas desse direito, veja, o direito de votar, ele anda de mãos dadas com o direito de ser votado. Do mesmo jeito, como muito bem disse já o Rui Espíndola, como muito bem anda o direito de ir e vir. Como você exerce um sem o outro? Como você exerce o direito de votar e você não tem o direito de ser votado? Esse é verdadeiramente o princípio da igualdade. É esse princípio da igualdade que tem que prevalecer aqui na questão eleitoral, nessas regras do poder. E eu já recebi meus 3 minutos. Gente, queria falar tanta coisa. Não passei nem da primeira folha do caderninho. Bom, quais implicações eu perguntava? Eu vou trazer 2 implicações, rapidamente. Primeiro, o problema não diz respeito... Desculpem. Falava do papel das... Sim, a questão dos 2 problemas, né? Primeiro, aqui nós evocamos uma questão de justiça e de reconhecimento. É ilógico, é antinatural que o mundo democrático, que as aptidões pelas carreiras públicas, que a competência para exercer carreiras públicas, elas sejam apenas dos homens. Como se dissessem as mulheres nasceram estranhamente com o defeito de não quererem o poder. É um defeito, as mulheres nasceram, são os únicos seres humanos que nasceram, então não são nem humanas, porque se a vontade de poder é típica do ser humano, então acabamos de ser reificadas. A segunda questão é a seguinte: a ausência de mulheres e jovens em cargos públicos de representação e implementação de políticas públicas tem que ser atribuída, portanto, a essa discriminação. E eu nem cheguei nos jovens, né? Me empolguei aqui nas mulheres, nem cheguei nos jovens. Os jovens, geralmente, eles são vistos como uma força de trabalho também, como as mulheres são vistas, como militantes nos partidos políticos, mas não confiáveis
tanto quanto as mulheres, não confiáveis para merecerem o voto e, por isso, exercerem os cargos de mando e os cargos de poder. E vejam, eu fiz um levantamento aqui da quantidade de jovens, e o percentual é bem significativo, beira os 30%. Claro que ali tem homens e mulheres, né, colocados. Nem sei mais onde eu anotei aqui. Fiquei tão nervosa com esse negócio de 3 minutos, que Ave Maria. Bom, enfim, esse percentual, ele também beira os 30%. Então, para terminar, eu gostaria de dizer o seguinte. Então, isso não é um problema das mulheres. As mulheres estão aí, sim, estão participando, sim. Vá a um comício aqui, eu já fui a vários, vá a um comício, sim, que vocês vão ver que a maioria do público é de mulheres. Se a gente olha o eleitorado, a maioria é mulheres. Se você olha as filiações, a maioria são quase a igualdade é mulheres. Então, esse não é um problema nosso. Se a nossa democracia é representativa, e não é, como diz a Viviane Agancinski, não é você ter ali, não, tem 50% de mulheres, 50% de mulheres, 30% de negros, 30% de jovens, não, mas é ter representado todos as linhas de pensamento, é oportunizar. Isso que é o princípio da igualdade aqui no processo eleitoral. É a oportunidade de todas as linhas de pensamento, de todas as ideologias. Não é por isso que a gente está no pluripartidarismo? Para que todos possam igualmente ter chances de disputar o poder. É disso que a gente está falando, né? E claro que as mulheres, com a experiência de vida que elas têm, com a forma de vida que elas têm, com a dificuldade que elas têm, com a educação que nós temos, é claro que elas vão pensar diferentes. Mas eu nem digo que seja por isso. Eu nem cheguei nessa sofisticação ainda. Eu ainda estou no ponto do Petrone Portela. Não se agride fatos. O fato é, a sociedade é composta de homens, de mulheres, de jovens, de negros, e eles deverão estar representados nos cargos de poder, sejam de executivo, sejam de legislativo, porque, senão, nós não estamos falando de democracia representativa. Democracia representativa aqui é, como diz o Dow, é uma falácia. Obrigada.